Estamos de volta com Casa e Companhia. Olá, voltamos com o último bloco do programa Casa e Companhia, que hoje entrevista o arquiteto Kazuo Maezano, primeiro arquiteto a se estabelecer em Presidente Prudente. Kazuo, como era Presidente Prudente nessa época de 1960, quando você retornou assim que se formou em arquitetura? A cidade estava sem planejamento, lógico. Na época não se falava no interior um plano diretor. Nós tentamos junto à associação, porque nós fundamos a Associação dos Engenheiros e Arquitetos da região e eu fui o primeiro presidente, então nós lutamos para ver se conseguiríamos, na época, trazer o plano diretor da cidade. Infelizmente não foi aquele que nós queríamos. Houve uma implantação do plano diretor, mas não atendeu às expectativas na época, é isso? É isso. Certo. E a cidade? Qual a lembrança que você tem da cidade nesse período? Nós temos, depois dessa época, nós tentamos propor diversas legislação ou planos para a prefeitura. Esse último, a proposta nossa era de mudar o camelódromo num lugar mais acessível, que tenha estacionamento e tal, e livrar o jardim nosso. Resgatar. Infelizmente ficou nisso. Então, a gente sempre propusemos alguma coisa em prol do desenvolvimento da cidade. O Kazuo, além de primeiro presidente de fundar e ser o primeiro presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos da Alta Sorocabana, também sempre esteve à frente do IAB, representando o Instituto de Arquitetos do Brasil em nossa região e desenvolveu árduas lutas pelo reconhecimento da categoria dos arquitetos. Sempre foi a bandeira que o Kazuo defendeu aqui em nossa região. Kazuo, nesse sentido, eu gostaria que você falasse para o nosso telespectador, para o jovem que está assistindo esse programa e que tem interesse em fazer a faculdade de arquitetura. Qual o conselho você dá para esse jovem a respeito desse interesse da profissão do arquiteto? Em primeiro lugar, o jovem deve conhecer o que um arquiteto faz. O que traz ele fazer, porque o arquiteto nada mais do que um artista. Então, precisa ter um conhecimento geral de cidade, de planejamento, de projetos, de decoração. Tudo isso é importante para que ele tenha um segmento nesse sentido. Kazuo é apaixonado pela arquitetura, vem de uma geração extremamente importante de arquitetos do Brasil. E qual a mensagem que você deixa, Kazuo, para aquele estudante de arquitetura que está fazendo a faculdade hoje? Que desenvolva, porque é uma profissão que ele abraçou. Ele precisa desenvolver o máximo, dar tudo e muita leitura. O importante é ler muito para ter um conhecimento geral para poder fazer os projetos. Então você que está assistindo o nosso programa, está tendo uma oportunidade única de um profissional formado na década de 60, com uma vasta experiência teórica e principalmente muita prática, anos de projeto, né, Kazuo? Na época em que a arquitetura era feita ainda com régua T. Até hoje. Né? Depois nós tivemos... Não tínhamos calculadora, era na régua T.
régua de cálculo. Fazia o cálculo na régua de cálculo. Tudo era feito com régua de cálculo. Depois vieram a régua, a paralela, né? E atualmente se usa o AutoCAD e outras ferramentas de computação. Não tinha computador nem para fazer cálculo, quanto mais projeto, né? Não tinha calculadora. Não tinha calculadora, né, Cazu? Como a gente disse, estava tudo aqui, né? Cazu, foi um prazer recebê-lo no programa Casa e Companhia. Para mim é um momento de muita satisfação no programa que comemora o Dia do Arquiteto e do Engenheiro, tê-lo em nosso programa. Eu que agradeço a gentileza de você nos procurar e poder divulgar alguma coisa sobre a arquitetura para aqueles que querem, o que estão fazendo e que querem dedicar a essa profissão. Que arquiteto não é decorador, não é só decoração, nem só fachada. Tem muito mais. O leque que se abre em arquitetura é enorme, e o urbanismo. Que interessante, uma conversa muito interessante. Lembramos a você que caso você tenha alguma sugestão, envie a sua sugestão para o e-mail do nosso programa, casaecompania@tvcidadepp.com. Você também pode assistir o conteúdo de todas as entrevistas do programa Casa e Companhia acessando o site da TV Cidade, www.tvcidadepp.com. Recordamos que o programa Casa e Companhia tem como objetivo abordar assuntos ligados ao setor da construção civil, arquitetura, artes e decoração. Iremos sempre estar entrevistando arquitetos, engenheiros, paisagistas, decoradores e empresários do setor. Fique sempre atento e lembramos que, semanalmente, o programa Casa e Companhia irá transmitir uma nova entrevista. Muito obrigado pela sua atenção.